Olá, gente! 17º episódio do Motorizando Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema aqui muito importante, mas que poucos dão a atenção devida. Vamos falar sobre seguros. Estamos aqui com Lene Epson Rocha, Luan Rocha, da Master Future. Vamos já falar um pouquinho a respeito deles, da empresa, de seguros, mas depois que a Adélia soltar a nossa vinheta. Vai lá, Adélia! Lene Epson Rocha, conhecido como Lene, nosso amigo. Lene, são quase, acho que 30 anos de amizade, inclusive aqui uma plaquinha da Master, quando fez 30 anos, tá, Lene? Eu estou desatualizado porque eu sei que já são 35 anos, né? Mas eu consegui essa daqui para lhe fazer essa surpresa, né? Tá. Obrigado, aqui o Luan, conosco também, um jovem, mas já sabe tudo de seguros, nasceu dentro de seguros, né? Nasci num berço esplêndido. Ótimo professor. Ótimo professor, é verdade, é excelente. Então, Lene e Luan, eu queria que vocês primeiro se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. O Lene é casado com a Islan, quantos filhos? Enfim, Lene, apresenta pessoalmente primeiro. Tá bom, Everton. Primeiro é um prazer estar aqui, né, ajudando aqui, motorizando, ajudando você sempre, estando próximo de você, é super maravilhoso. Então, sou Lene Epson Rocha, diretor dessa empresa, junto com a Islan Matias Rocha, que nos ajuda muito, né? Temos uma história de vida, são 35 anos na realidade, tomando de conta da Master Future, junto com uma equipe maravilhosa, que hoje são 82 funcionários? 82 funcionários, Caramba. 82 CLTs, 82 pessoas bem próximas da gente, a gente conhece a vida de cada um deles, a gente participa, é uma equipe motivada estando conosco lá. E tenho 2 filhos, Luan Matias Rocha e a Larissa. Larissa, que já nos entregou 2 netinhos, o terceiro já está para chegar. E somos uma família muito feliz, graças a Deus, e realizada, assim como a sua, meu amigo Everton. Obrigado, Lene. Luan, jovem, 26 anos. Isso. Com um professor fantástico, né, Luan? Professores, na realidade. Né? Então, meu nome é Luan Rocha, como já foi apresentado. Eu estou diretor da Master Future Corretora. A gente tem outra empresa, também a Master Conceito, para compor o nosso grupo Master, onde a gente tenta trazer para o nosso cliente o melhor dos mundos, tanto em atendimento, como corretor de seguros, como também nos produtos das seguradoras, seja o automóvel, seja o seguro de vida, seguro residencial, empresarial. A gente tenta atender o cliente em todas as suas demandas. Então eu tive esses grandes professores, né? Meus pais me ajudaram muito nessa continuidade da academia. Me formei pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, em administração de empresas. E logo em seguida, na realidade não logo em seguida, desde 17 anos trabalhando na corretora, a gente fez um passo a passo, onde eu trabalhava na operação mesmo da corretora, então atendi sinistro, no sol quente, fiz tudo que todo mundo já fez. Né? Passei por todos os estágios, fiz emissão, financeiro, vendas, atendi cliente, mandei boleto, cobrei cliente, atendi na recepção. A gente fez esse trabalho paulatino para que eu não simplesmente chegasse mandando, né? Como tem muita gente na empresa que, por exemplo, eu tenho 26 anos, tem gente que está na empresa e tem 26 anos de empresa. Então não adiantava eu chegar lá com 18 anos de idade e querer mandar no povo. Não funciona, né? Então a gente quis criar esse momento para que os colaboradores começassem a se acostumar e que também começassem a me acostumar com os processos. Então a empresa ela foi crescendo com base nessa profissionalização do que a gente estudava dentro da academia, da universidade, trazia de inovações, de organização, de processos para dentro da empresa e também com, enfim, a gente escalando a empresa, colocando mais colaboradores, né, e incentivando a nossa produtividade com eles. Luan, então foi um processo de sucessão, mas não foi uma sucessão hereditária, não. Uma sucessão profissional mesmo, isso, passando por cada departamento da empresa, cada etapa. Na realidade, Everton, a gente também estudou essa sucessão, né? A gente fez alguns cursos, alguns até patrocinados por ótimas seguradoras de mercado, elas também preparam isso, né? E estudando eu aprendi que eu não queria parar, né? Vai se eternizar, falar a verdade. Viu? Vai se eternizar, assim, passando de pai para filho. Para falar a verdade, trabalho até mais hoje do que eu trabalhava antes. Ele me cobra mais hoje do que eu trabalhava antes. Quer dizer, a gente sempre trabalhei muito, mas é porque me vi apaixonado ainda muito apaixonado pelo que eu faço,
né, pelo que nós realizamos dentro da nossa empresa. Então, vamos dar continuidade. E Lene, você dentro desse mercado de seguros, aqui falando de mercado assim mais regional, você foi presidente da Associação dos Corretores de Seguros aqui do estado do Ceará, é diretor hoje do Sindicato dos Corretores de Seguros também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte associativa e também da importância que é você ter um bem segurado. Perfeito. Everton. Além da vida, né? Ah, sim, com certeza. Everton, nós tivemos essa representatividade com relação aos corretores, buscando, na realidade, união, né? Porque acreditamos que no Nordeste a tecnologia chega um pouco mais tarde, os produtos chegam um pouco mais tarde, então a gente precisava mostrar um mercado mais unido. Nós conseguimos isso durante o período que nós tivemos na Associação dos Corretores e agora com o sindicato, o novo sindicato dos corretores de seguros do estado do Ceará, a gente realmente vem conseguindo unir esse público de corretores de seguros e trazer tecnologia, trazer aprendizado, trazer mais conhecimento. E isso é importante para todo o mercado que trabalha com ética, com muito profissionalismo, né? E com relação ao seguro de automóvel, é um mercado cada vez mais pujante. O automóvel hoje ele é mais frágil para poder suportar colisões e não machucar quem está dentro, nem quem está fora. De segurança, né? Sem dúvida. Você vê que a pessoa hoje atropelada raramente falece, porque o carro foi feito para absorver o impacto. É mais fácil ter uma perca total hoje, no caso de sinistro? Muito fácil, porque um carro hoje deforma com muito mais facilidade, inclusive há pontos de deformação no veículo, que você olha o veículo está inteiro, mas atingiu pontos de deformação que o veículo não pode ser mais reparado. Ponto de deformação, perdão, Luan, é justamente para amortizar, né, o impacto de quem está dentro, né? Diminuir o impacto para os passageiros e motoristas. Exatamente. Só complementando essa questão da facilidade de dar uma perca total, é porque hoje, como o carro tem muita tecnologia embarcada, a gente vê carros de entrada, carros populares com muito microchip, com muita tecnologia embarcada, é muito mais fácil de acontecer um prejuízo nesse tipo de ponto, né, no carro, de gerar um prejuízo muito grande e ficar inviável para a seguradora fazer uma perca parcial, e normalmente ela prefere logo dar a perca total no veículo. É verdade, Luan. E foi bom você ter falado nisso aí, que eu vou aproveitar e fazer outra pergunta. Qual é o percentual para se ter, percentual de valor em relação ao bem, né, para se ter uma perca total? A gente fala normalmente que é 75% do valor da FIP, né, mas pode ser que com menos, por exemplo, 50%, 60%, a seguradora prefira dar a perca total porque ela consegue enxergar os momentos e os locais das colisões que acontecem no veículo, onde não dá para entregar um bom reparo para o cliente. Então, a depender de onde aconteça aquela colisão, ela vai entender que, poxa, eu posso até reparar, vai dar menos que 75% da FIP, mas eu não vou entregar um bom serviço. Então, eu prefiro gastar um pouco mais, entregar uma perca total para o cliente, para que ele não tenha aquela insatisfação ao utilizar o seguro. O que acontece com muita frequência. Ou também quando não tem peça para aquele carro, vai ficar com BO de fábrica por 3, 6, 12 meses, ela prefere realmente apostar na satisfação do cliente, digamos assim, para levar para a perca total. Muitas vezes quando está próximo desses 75%. Mas principalmente voltado à questão da segurança. Tá? Ela vê muito isso. Tá? Tem realmente pontos de deformação que o carro fica realmente mais frágil, então ela prefere dar perda total. Da perca total, né? É comum. Importante. Agora, eu queria entrar num assunto mais polêmico um pouco aqui. Até tomei nota de algumas perguntas aqui, mas como é que vocês são experts do assunto de seguro? Se eu esquecer alguma pergunta, alguma coisa que seja importante, vocês podem abordar também. Tá bom, meu amigo. Mas eu tenho sido procurado, nos últimos anos principalmente, por muitas empresas cooperativas de seguro, né? Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre o que é uma proteção veicular e o que é um seguro de automóvel. O que é uma cooperativa e o que é uma seguradora. Qual é que tem respaldo legal para vender seguros no país? Ótima pergunta, Everton. Na realidade, nós passamos por um mercado em que as seguradoras elas precisam ter lucratividade,
mas elas têm um bojo, tem um depósito junto ao Banco Central, junto ao SUSEP, então é legalizado. Tem um resseguro. Existe uma resseguradora, né? Como nós tivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul agora, teve seguradora que só suportou o que elas fizeram de indenizações porque tinham por trás uma outra seguradora, muitas vezes de outros países, ressegurando o seguro dela. Certo. Então, é algo que isso é investimento e garantia para o cliente. Já uma empresa cooperativa, uma proteção veicular, ela não tem reserva, fica-se à mercê, né? Uma cooperativa, o nome já diz, cooperado, né? Então, como é que eu vou cooperar no sinistro? Como é que eu vou saber se o outro vai dirigir de forma correta, se vai ter uma perda total? Quer dizer que eu vou cooperar também com prejuízo do outro? Então, minha parcela nunca vai ser a mesma. Pode ser hoje X, amanhã pode ser 2Y. Porque eu posso estar cooperando com algo que aconteceu que eu não tenho gerência. E até o imprevisto, né? Também. É imprevisto. E essas empresas não têm fundo de reserva, não tem nenhum tipo... Você não pode ir a um consumidor, a um Código de Defesa do Consumidor, porque não existe. Realmente, fica o cliente à mercê, eu não acho prudente a realização desse tipo de negócio para o consumidor. Então, uma proteção veicular não é o mesmo que um seguro? Não. A proteção veicular está à margem... Porque a gente confunde, né? Quem recebe a primeira vez a proposta, proteção veicular, parece pensa que é um sinônimo, está segurado o carro, né? Não é bem um seguro. É um consórcio entre pessoas que tem um administrador, a cooperativa, que vai administrar o capital para poder pagar sinistro. Agora, você imagina se a seguradora faz isso com muita maestria e algumas operam, às vezes, 1 ano, 2 anos no vermelho, excluem, como você sabe, veículos, excluem pessoas, né, que às vezes chegam para realizar o seguro e a pessoa diz, eu estou com dinheiro aqui para pagar o seguro, porque a seguradora não está aceitando o meu risco, né? Às vezes aquela pessoa já tem um histórico de sinistro avançado. Então, como é que uma empresa chega e administra tudo isso propondo dar garantia para o cliente? Tá? Então, no seguro envolve muita tecnologia, envolve muita legislação para defender o consumidor. Tá? E tem a figura do corretor de seguros, que também entra como agente em defesa do consumidor. Eu vou já fazer uma pergunta sobre a questão do corretor, da importância do corretor, mas ainda aproveitando esse tema da questão da proteção veicular, da cooperativa, e o nosso público que nos assiste, a maior parte dele é de revendedor, de gente que trabalha no meio, né? E alguns comercializam proteção veicular, né? E eu me preocupo muito, eu tenho orientado realmente os nossos associados do sindicato, e nós temos também debatido isso a nível nacional na FENALT, o presidente Enilson já até colocou como pauta esse tema uma vez, porque a loja, a revenda que está comercializando aquele produto, se houver um sinistro e não for coberto, não for pago o sinistro, a gente acaba se sentindo corresponsável como a pessoa que indicou aquela negociação e até foi, às vezes, comissionado também. Então, é uma advertência que a gente faz, uma recomendação que a gente faz, ter o cuidado, a atenção para que realmente você possa indicar produtos e serviços com um respaldo legal, né, por trás de tudo quanto a gente comercializa, porque pode vir um problema lá na frente, né? Pode vir, não. A conta vai chegar. Vai chegar, essa conta vai chegar. Já chegaram alguns, né? A gente já tem alguns relatos, né? Na realidade, nem todas as cooperativas e proteções veiculares são de empresas e de pessoas que não são idôneas. Tem algumas que são idôneas, tem algumas pessoas que realmente montaram um negócio para serem um negócio honesto e tal, mas é aquilo. Você não tem previsibilidade. Você não tem reserva, você não tem previsibilidade. Então, realmente, indicar proteção veicular para o seu cliente ou uma cooperativa de seguros é algo muito perigoso para o lojista, porque essa conta pode chegar para ele e ele, como realmente indicou dentro da loja, ele vai se sentir responsável. Com toda certeza, com toda certeza. Não só ele, como o próprio cliente vai achar que ele é corresponsável, né? O que é o principal. O cliente chegar voltando para ele e falar, aquela cooperativa que você me indicou não pagou o sinistro, não teve cobertura por isso. Que todas as cooperativas
passem por esse problema, mas as que passaram, né, e não conseguiram honrar, nem questão de má fé, mas questão que financeiro. não tinha lastro financeiro para cobrir todos os sinistros que aconteceram, vai chegar a conta, como você disse, né, Lene? Chega a conta. E as seguradoras estão protegidas, porque tem realmente um lastro financeiro. E além disso, né, nós temos o seguinte, nós temos no mercado, nós temos gente operando com muita força, mas o imprevisível acontece. Aqui já várias vezes a gente fez seguro de um carro dentro da loja, o cliente sai da loja, já aconteceu, não foi uma vez, foram várias vezes, em que o cliente sai da loja, vou mostrar o carro para minha esposa, ou vou para o meu trabalho. Vou mostrar o carro para minha esposa ou vou para o meu trabalho. Por incrível que pareça, bateu no viaduto da Guanambi, exatamente naquele confrontamento. Eu vou para a BR ou eu vou seguir na 13 de maio. E deu perda total. Quer dizer, num piscar de olhos, a gente tem ali a seguradora, não tínhamos nem feito a vistoria, a seguradora vai lá e paga, vai lá e indeniza. Poxa, se isso acontece numa cooperativa, vai ser difícil. Além do mais, em alguns casos, nós já temos relatos a isso a nível Rio, São Paulo, Recife. Aqui eu ainda não vi isso acontecer, mas nesses estados já há relatos confirmados de que essas empresas elas estão movimentando o roubo de carro. Porque elas não colocam peças novas, a grande maioria colocam peças usadas e muitos sucateiros vão buscar um carro, o seu carro, o carro de alguém para poder reparar um carro lá na oficina. E vai desmanchar esse carro e vai reparar o outro carro. Só complementando essa questão da proteção veicular, essa comparação que eu acho que é muito importante, normalmente o cliente, se ele pudesse, eu creio que todo cliente contrataria seguro com a seguradora. Se o cliente pudesse, ou se ele soubesse, ele contrataria o seguro com a seguradora, porque quando a gente explica é muito claro a diferença entre proteção veicular, associação, cooperativa, né, e uma seguradora, e um seguro de verdade, né, um seguro legalizado, legislado, tudo direitinho. E por mais incrível que pareça, na realidade, hoje, com as tecnologias que a gente tem, com as novas seguradoras que estão entrando no mercado, né, com o despertar das seguradoras em relação a essa competição das associações de proteção veicular, as seguradoras já criaram produtos para fazer o combate com o preço dessas proteções, com a maneira de trabalhar, que é um produto mensalizado, em que o cliente paga, por exemplo, no boleto ou no cartão de crédito todo mês ali o valor daquela fatura. Então, hoje a gente já tem seguradoras e produtos das seguradoras antigas, das mais renomadas, para meio que fazer o combate com essas proteções. Antigamente, até poderia se falar, o cliente não consegue contratar o seguro, ele vai para a proteção veicular. Ou o cliente não consegue, não tem dinheiro para contratar o seguro porque o seguro está muito caro, ele vai para a proteção veicular. Hoje em dia, a gente já tem produto que aceita os clientes que antes não eram aceitos e também já tem produtos mais baratos que fazem com que o cliente seja protegido por uma seguradora. Então não tem mais desculpa para ele ir para o mercado paralelo, enquanto ele pode ser segurado normalmente no mercado de seguros sem preocupação. Agora, falando aqui de seguradora mesmo, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com as empresas aéreas. As empresas aéreas antigamente só vendiam passagens através de agentes, né? Começaram a disponibilizar na internet venda de passagem mais barato e tal, e hoje praticamente ninguém usa agência, a não ser que vai fazer um receptivo ou vai fazer uma viagem em grupo, aí você vai precisar de guia, não sei o que, aí você contrata a agência de viagens, né? Perfeito. No mercado de seguros, as seguradoras disponibilizam nas agências bancárias, na internet para fazer, mas a gente ainda vê que o agente de seguros, o corretor de seguros é importante no processo. Por que não aconteceu o mesmo que aconteceu com os agentes de viagens, não acontece com os corretores de seguros? Qual a importância do corretor de seguros e qual a diferença que vocês conseguem se manter no mercado, sendo aí um agente intermediador nessa negociação? Tá, Everton, o que acontece é o seguinte, primeiro, mesmo com toda a tecnologia, e nós também avançamos nisso, né? Aumentamos muito o número de segurados, muito o nosso número de pessoas que realizam seguro, a partir do uso de tecnologia também. Mas, primeiro, as seguradoras, elas confiam na figura do corretor de seguros. A maioria das seguradoras que operam no Brasil tem o corretor de seguros como sua única forma de vender seguro. Segundo,
é um ramo técnico, é um ramo que o cliente precisa, como se fosse, eu vivo dizendo isso, eu seguro como se fosse uma luva. Eu tenho a minha mão, se eu usar uma luva grande vai ficar ruim, não vai dar certo. Se eu usar uma luva pequena eu nem consigo colocá-la. Então, o seguro tem que encaixar na minha mão de forma adequada. Eu tenho um sonho realizado, que é um patrimônio que eu conquistei, ou minha própria vida. Então, para isso, eu tenho que ter um técnico para poder achar o seguro de forma adequada para o meu risco. Então, isso é o corretor de seguros quem faz. Além disso, o atendimento. Tá? O corretor de seguros, realmente, que a gente luta para que todos sejam da mesma forma, usem a mesma ética, do mesmo trabalho, é um corretor de seguros que ele sai da área da venda e vai estar ao lado do cliente na hora que ele mais precisa. Inclusive, antes da gente começar aqui a gravação do podcast, né? Seu telefone tocou, era uma cliente, na verdade, com um sinistro, e ela fica despreocupada porque você diz, se despreocupe aí que uma pessoa nossa já vai entrar em contato e tal. E já aconteceu comigo também, né? Eu estava em deslocamento, apressado, atrasado inclusive para um compromisso, e causei um acidente, liguei para você, pedi licença à pessoa, expliquei que tinha um compromisso, mas que o agente de seguro já estava vindo e tal, ia providenciar todas as coberturas, o que precisasse. A pessoa entendeu, eu até deixei meu carro lá no local, peguei um táxi, fui embora e você fez tudo. Então tem essa importância, né? Ah, sim, é fundamental. É 24 horas esse serviço? 24 horas. Seu telefone também? 24 horas, o meu telefone também. Deve ter vários amigos aí nos vendo agora, que eu já tive o prazer de estar ao lado dele de madrugada, de noite. Amamos o que fazemos e a Master Futuri entendeu isso, tá? Que havia um espaço de atendimento a ser buscado e a ser tratado em Fortaleza, e nós fomos cobrir esse espaço. Tá? Então, ao longo desses anos, nós estamos para aqueles 20 mil pessoas hoje, 20 mil carros segurados? Por aí. 20 mil carros segurados que nós prestamos um bom serviço. Tá? Então, temos uma equipe toda preparada. Tá? Hoje, nem sempre eu consigo estar no local. Vou quando é você, porque é meu irmão, meu amigo. Mas temos uma equipe toda preparada. 82 pessoas trabalhando, uma equipe grande. Exatamente. Temos um staff espalhado no Ceará. Esse staff de sinistro não está só em Fortaleza, tá? Ele está no Ceará, para quando um cliente precisar da gente, a gente vá para o local. Nós chegamos ao ponto além de ir para o local, para atender lá no local, nós acompanhamos o carro na oficina. O nosso funcionário ele entra e sai de qualquer concessionária, de qualquer oficina, para fotografar o carro e dar um registro ali na semana de como é que está a evolução dos serviços do carro do cliente até a hora que ele recebe ou a indenização ou o veículo dele de volta. Vou perguntar para o Luan aqui agora. Luan, tem seguradora melhor que outras, né? E quais são vão duas perguntas para você. Quais são as coberturas que você entende que são essenciais para quem vai fazer um seguro de automóvel, né? O que é importante você observar, ficar atento, valores para cobertura, enfim. Tem seguradora melhor que outra? Não, da mesma forma que tem carro melhor que outro, tem qualquer produto na realidade tem um ranking, né, das melhores, das piores seguradoras. As seguradoras que entregam um produto de automóvel hoje, elas são obrigadas, até pela lei do mercado mesmo, pela competitividade, de entregar um produto muito parecido. Não tem muita diferença em termos de produto entre a seguradora A e a seguradora Z, digamos assim. A pior e a melhor seguradora. Deixa eu fazer uma pergunta em cima da tua resposta, aí tu complementa, continua. Mas a gente vê que algumas seguradoras oferecem um carro reserva, oferecem alguma coisa a mais, né, que outras. É por aí? Exatamente. Então, às vezes, o que traz a diferença para a seguradora A, por ela ser a melhor, primeiro, aquele enfeite que ela faz colocando uma assistência a mais, uma assistência residencial, um carro reserva de porte melhor, um carro reserva automático ao invés de ser manual, um reboque com um limite de quilometragem maior, digamos assim, uma franquia menor. E, principalmente, o atendimento no momento do sinistro. Então, ter boas oficinas referenciadas da seguradora, né? Ter um processo liso, um processo que segue corretamente, né? Que as pessoas querem realmente atender o cliente. E tem seguradora que parece que a pessoa que está fazendo uma análise do sinistro, parece que ela quer negar o sinistro. Todo sinistro que chega, o analista quer negar. E tem seguradora que não. Tem seguradora que sabe o seu propósito e que quer entregar a indenização, que quer entregar o carro bem reparado e que quer dar a continuidade, né, na satisfação do cliente.
Então, óbvio, com qualquer mercado, tem seguradora boa, tem seguradora ruim, tem seguradora mais ou menos, mas o que é mais importante, né, nesses momentos, na escolha da seguradora, é a figura do corretor, né, para incentivar o cliente e sugerir as melhores seguradoras e encontrar qual é a melhor opção em termos de custo-benefício. Porque, às vezes, uma ótima seguradora está com um preço muito caro para aquele carro, para aquela pessoa. Ou uma seguradora mais ou menos está com um preço muito bom e uma franquia muito boa que talvez valesse a pena o cliente colocar aquele produto naquele momento para depois ir para uma seguradora melhor. O corretor consegue fazer essa leitura para saber qual é, para aquele produto, para aquele cliente, qual é a melhor seguradora, é Exatamente. isso? Às vezes até pelo endereço, Everton, que a pessoa, onde a pessoa reside. Eu tenho um cliente que ele está lá na Parquelândia com uma Hilux, tá certo? E eu tenho uma seguradora que dá um preço para ele aqui, e tem outra que está mais barato. Se eu levar esse mesmo cliente para a cidade dos funcionários, eu vou ter, às vezes, uma inversão. Aquela seguradora que deu mais barato lá vai ser a mais cara aqui. Então, é como eu te falei, é um ramo muito técnico, por isso que precisa da figura do corretor de seguros, mostrando ao cliente que tem que lá figurar quem vai conduzir o veículo, que muitas vezes um pai compra um carro para o filho, quer colocá-lo como segurado, quer colocá-lo como principal condutor, colocá-lo, que eu digo, colocar o pai como principal condutor, sabendo ele que quem vai dirigir o veículo. Quer dizer, a seguradora vai abrir uma sindicância, vai descobrir que era o filho que estava dirigindo, vai negar o sinistro e a pessoa vai achar que o seguro é que é ruim. Não. Na realidade, o mercado ele existe e ele tem que ser bem trabalhado. Né? A gente sempre fala o seguinte... Falando pai e filho, falando pai e filho, o discípulo aqui está se igualando ao mestre, tá? Então, uma pergunta para ele ainda que eu fiz duas e ficou uma aí aberta, que é assim, quais os itens que eu, como segurado de um automóvel, que eu tenho que observar, quais as coberturas que eu tenho que importante. Ter atenção, né? Valores para terceiros, sei lá, para o próprio bem, enfim, você é quem... Vamos lá. O que é que a gente gosta de oferecer para o nosso cliente, o que a gente acha que é importante no momento de comprar um seguro, um bom seguro? Primeiro, ter a cobertura compreensiva, cobertura principal, que é para o próprio casco, para o próprio carro do cliente, digamos assim, a cobertura que vai cobrir colisão, incêndio, roubo, furto qualificado e danos da natureza. Então, vai dar a cobertura meio que total para todas as situações que acontecem com o carro do cliente. A gente vai ter essa cobertura em duas modalidades. A perca parcial, que é aquela onde se paga a franquia, se leva o carro para a oficina, o cliente paga a franquia, a seguradora paga o restante do prejuízo. Ou a gente vai ter aquela modalidade de perca total, onde passou de 75% da FIP, como a gente já comentou aqui no podcast, a seguradora dá a indenização integral, que ela paga, na realidade, o dinheiro, indeniza a pessoa recebe o dinheiro para comprar outro carro de valor igual, de valor parecido. Né? Então, a gente tem a cobertura compreensiva e ela serve o cliente nessas duas modalidades. Tem que ser ao mesmo tempo. O cliente compra a cobertura compreensiva, ele tem a opção dessas duas modalidades. Depois, a gente tem a cobertura de danos causados a terceiros, então, que a gente chama de responsabilidade civil factativa, ou RCF. Às vezes, até o cliente, ao abrir no PDF, no seguro, vai ler e não encontra cobertura para terceiros, porque lá tem a sigla RCF. Né? Própria, né? Porque, infelizmente, essa comunicação da seguradora... RCF? Responsabilidade civil facultativa, é o nome da cobertura. Infelizmente, ainda essa comunicação das seguradoras é muito feita para o corretor e não para o cliente. Porque o cliente normalmente não lê o PDF inteiro, né? Mas o RCF é essa cobertura que vai cobrir o terceiro. Então, quando o nosso cliente for o causador da colisão, o causador do acidente, a seguradora vai indenizar até o limite máximo de indenização daquela apólice. O que é que a gente sugere? Hoje em dia, pelo menos R$150 mil de limite para essa cobertura. Antes, a gente até sugeria 100 mil. Lá atrás, começava com 50 mil. Hoje, a gente faz sempre a sugestão inicial por 150 mil, pelo preço médio da FIP dos carros. A gente sabe que a FIP média aumentou muito e o que acontece? Muitas vezes, o cliente colide num carro, na traseira desse carro, e esse carro é projetado e colide com a traseira de outro carro e vai fazendo aquele engavetamento, digamos aqui, aquela projeção. E quem bateu primeiro, ele é responsável por todas as colisões. Então, quando vai se somando, pode ser que o cliente, se passar da cobertura que ele escolheu, se passar do limite que ele escolheu, ele tem que pagar do bolso, ele tem que pagar a diferença. Então, o que a gente faz?
sugere uma cobertura um pouco maior do que a média dos carros, né, 150, 200 mil, para que o cliente tenha a certeza que ele vai realmente ter a cobertura e vai ficar tranquilo. Impacta muito no preço do seguro, uma cobertura de um item a mais, ou quais as coberturas que, se você aumentar, vai impactar fortemente no preço final do seguro? Tecnicamente falando, nenhuma cobertura que você colocar a mais, além do básico, digamos assim, vai aumentar muito o preço do seguro. O que aumenta o preço do seguro normalmente são as informações de risco do cliente. E principalmente se o cliente agora está fazendo um seguro novo, sem bônus. Né? Se ele está começando agora o histórico dele com as seguradoras, a tendência é que ele pague talvez um pouco mais. No primeiro momento ele vai recebendo aquele que a gente chama de bônus, né? Aquela bonificação por histórico, né? Sem a utilização do cliente, ele vai barateando o custo dele de seguro ao longo do tempo. O que é que a gente gosta de sugerir? A gente faz vários testes, né, várias cotações com várias seguradoras diferentes, de várias situações ao mesmo tempo, para entender qual é a melhor opção que o cliente vai encontrar. Por isso, como o mercado é muito complexo, quando o produto não é tão fácil como comprar uma passagem, apertar 2 botões ali e comprar uma passagem, o produto é realmente complexo, é importante o corretor de seguros para assessorar o cliente tanto na contratação, mas principalmente na utilização do produto, na utilização do seguro. Lene, você falou aqui de uma situação onde às vezes a pessoa pode fazer um seguro, né, do carro, e quem vai dirigir é o filho e ele não informa, né? Essa é uma situação em que talvez a seguradora não vá cobrir, né, um sinistro. Sim. Quais outras situações não tem cobertura? Tipo, fora de estrada, tem cobertura? Estou andando na praia, teve um acidente na praia, estou fora da estrada, tem cobertura? Quais são as condições que o segurado tem que estar atento, que muitas vezes eles não sabem também? Ok. A seguradora trabalha muito ali ao lado da legislação, né? Então, o cliente dirigiu alcoolizado. Tá? Já existe aí inúmeras situações em que a seguradora não vai indenizar mesmo, mas não vai indenizar mesmo. No off-road, o off-road é o seguinte: eu posso estar indo para um sítio, para uma fazenda, e tenho que utilizar uma estrada vicinal. Então, a seguradora vai cobrir, sim. Já houve vários sinistros numa situação como essa. Agora, o cliente pegou o carro e botou na areia da praia. Botou lá para passear pela praia. Não vai ter cobertura se houver um sinistro nesse local. Isso, aí é que não. Aí é que não mesmo, né? Então, acontece muito, né? Temos muitas situações no Ceará envolvendo esse tipo de sinistro que não tem cobertura, né? Mas um dos principais mesmo tem a ver com o risco. O cliente dá uma avaliação para a gente de risco, ele passar para a gente informações que não são a realidade, né? Principalmente quem vai conduzir o veículo. Esse é o que mais acontece, apesar de que hoje em dia o número de sinistros negados, até pelo profissionalismo que nós utilizamos nas nossas abordagens, tem reduzido muito. Eu não me lembro aqui, nos últimos 2 anos, um sinistro negado dentro da nossa empresa. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente está chegando praticamente na reta final aqui do nosso podcast e a gente tem muito assunto, muitas dicas importantes para passar para quem nos assiste. Eu queria deixar em aberto para mais na frente a gente voltar a falar sobre esse tema de novo com vocês, mas eu queria deixar em aberto também para você e para o Luan falarem alguma coisa que seja importante, relevante, que a gente não abordou aqui sobre o tema de seguros, principalmente para quem está nos assistindo, e depois a gente vai para a pergunta final, que é sobre a garagem do sonho de vocês. Mas, primeiramente, a palavra facultada aí para algum assunto que a gente não tem abordado e que seja importante. Tá bom. Eu começo, né, Luan? Vamos lá? Pode falar. Vamos lá. Chefe, é o seguinte. Primeiro, é um prazer colaborar com vocês. Colaborar com o podcast Motorizando. Todas as vezes que você achar conveniente, estaremos com você aqui para esclarecer ao público, o seu público, como deve ser contratado o seguro, participar realmente, estar presente próximo ao seu podcast. Irmão, falando de seguro, eu só tenho que dizer para você o seguinte: temos muita coisa. O brasileiro tem que evoluir muito na sua proteção. Países que sofreram catástrofes, como o Japão, como acontece nos Estados Unidos, eles se recuperam, você vê as coisas funcionando porque tem seguro. No nosso país, a gente vê calamidades acontecendo, como aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul,
E lá as seguradoras, os clientes que tinham seguro de automóvel, não proteção veicular, mas tinham seguro de automóvel, teve seus veículos protegidos, mesmo numa situação em que não haveria cobertura, porque ali é uma catástrofe natural que a seguradora não tem previsibilidade de ocorrência, tá? Mas mesmo essas tiveram indenizações vindas das seguradoras e que trouxe para ali um conforto para aquelas famílias, né? Nós tivemos aí seguradoras utilizando o drone naquela ocasião para verificar que o carro estava dentro d'água e já mandar a indenização, agilizar a indenização para aquela família que com o dinheiro do carro já conseguia ali reiniciar a sua vida, porque muita gente perdeu tudo. Então o seguro tem que realmente estar presente na vida de qualquer família, de qualquer brasileiro, né? E a gente está trabalhando muito forte nisso para trazer essa cultura de seguros. É importante ter essa consciência, né, do seguro. Sim, sim. Só na necessidade que a gente... E seguro é com um corretor de seguros. Tá certo. Luan? Eu acho que é importante também salientar não só a parte do seguro patrimonial, que hoje está mais fácil, digamos assim, da pessoa ter a necessidade, e ter a percepção de que ela precisa comprar, né, o seguro patrimonial para o bem dela, para a residência dela, digamos assim. Mas é também importante que a gente leve em consideração os seguros de vida, né, os seguros saúde, que também são muito importantes. No momento que a gente está fazendo a proteção do nosso bem, a gente está fazendo a proteção daquele produto, daquela coisa que foi conquistada com o nosso trabalho, com a nossa renda. Mas o seguro de vida, que também é muito importante, que o brasileiro tem menos cultura ainda do que, por exemplo, o Japão, que 90% da população tem seguro de vida. Um exemplo, os Estados Unidos, que 70% da população tem um produto. É um produto que vai cobrir tanto a invalidez como o falecimento, a morte da pessoa, e vai dar a continuidade da qualidade de vida das pessoas, da família, né, das pessoas, por 5 anos, por 10 anos, ou mesmo vai ter uma indenização em vida em caso de doença, em caso de invalidez, em caso de acidente, para que a pessoa possa utilizar o dinheiro da seguradora, não o seu dinheiro, né, ao longo da sua vida, enquanto ela está se recuperando, por exemplo. Então é um produto que é muito importante, muito interessante. Também salientar para o pessoal que está ouvindo, normalmente, como você falou, são lojistas, são vendedores, que é importante, né, que tenham o produto seguro dentro do portfólio para indicar uma corretora de confiança para os seus clientes, para realmente maximizar a oportunidade que você tem com cada cliente, um a um, e também proteger o próprio bem, né, daquele cliente que está trazendo o carro para vender na sua loja, para vender no seu pátio, né, conseguir ter a possibilidade de proteger esse bem e o teu estoque também, a tua estrutura, né, a partir de um bom seguro corporativo, um bom seguro empresarial também é muito importante. A gente está chegando agora para a última pergunta, né? Luan, você vai responder por último essa agora, tá? Porque é a garagem dos sonhos e o Lene Epson já tem a garagem dos meus sonhos, né? Já está lá na garagem dele. Então, eu imagino que talvez ele não tenha mais sonho de garagem, porque ele já teve uma motocicleta BMW muito bonita lá, que até me incentivou depois eu comprar uma motocicleta, e um outro dia de sábado aqui eu saí, ali fui abastecer a minha moto no posto, aí eu vi um carro parado no sinal, né, uma Mercedes conversível, aí eu cheguei, parei do lado, namorando com a Mercedes, quando eu olhei assim, era um Lene na direção, né? Aí, Lene, você já tem, eu acho que talvez a garagem dos sonhos, mas tem algum outro carro que você queira colocar lá do lado da sua Mercedes? Quero sim. Quero colocar uma Porsche lá, chefe. Olha aí. Vamos trabalhar muito, vender muito seguro. A Porsche tem sido o sonho da maioria aqui, viu? Mas da maioria das pessoas que vêm aqui no podcast, o Porsche tem sido o carro de desejo, realmente. Na realidade, combina com a gente. Parabéns. Vai estar lá. Parabéns, vai. É só você querer agora, em breve vai estar lá, viu? Se Deus permitir. Deus permitir. Se eu trabalhar bem muito, ele compra a Porsche. Ele já não precisa trabalhar bem muito, não. Agora você que vai ter que dar de presente a Porsche para ele, tá, Luan? Dia dos Pais está chegando. Tá chegando. Eu tenho 2 sonhos, né? Um sonho conquistável e um sonho um pouquinho mais para adiar lá para frente, daqui a uns anos. O sonho mais conquistável, eu gostaria de ter um Tiguan R-Line, né, para a família, né? Porque é um carro que eu vejo que é potente, é bonito, é legal e também cabe a família toda, dá pra gente curtir. E um sonho também conquistável a longo prazo, eu gosto muito de Mercedes, né? Tive o prazer de guiar uma Mercedes que a gente tinha, uma C180, né?
por algum tempo antes da gente vender. Na época ali do meu casamento, a gente preferiu vender para comprar outro veículo que seja mais sustentável a longo prazo, digamos assim. E é um carro muito bom, é uma marca muito boa, é mais bem seguro, né? Posso dar uma sugestão aqui? Também. Quando a Porsche chegar na garagem, que vai ser breve, já passa a Mercedes para a sua garagem. Pronto, está resolvido. A minha Mercedes não cabe os netos, não. Não vai caber os netos, não. Tá legal. Mas, gente, muito obrigado por participarem aqui. Muito bom tê-los aqui. E espero em breve estar aqui com vocês. Eu acho que a Adélia já está sinalizando ali uma coisa que eu esqueci de fazer, esqueci sempre, que é o nosso triplo C, né, Adélia? Que é compartilhar, curtir e comentar. Então, por favor, compartilhem o podcast Motorizando o Podcast, curtam, também não esqueçam de curtir aí e principalmente deixem comentários, sugestões para temas aqui. Eu acho que esse tema aqui foi super importante. A gente não valoriza a questão do seguro, mas é de vital importância para todos nós. Sim. E queremos estar aprimorando e buscando mais conhecimentos nessa área na próxima vez, tá, Lene? Obrigado. E, gente, muito obrigado mesmo por terem vindo, né? E eu queria saber se eu quiser fazer um seguro, como é que eu entro em contato com a Master? Bom, Everton, para nós é um prazer estar com você mais uma vez falando. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Nós estamos primeiro com lojas físicas dentro de todos os shoppings de automóvel no estado do Ceará. Sim. Tá? Inclusive aqui, 26 anos. 26 anos aqui, né? Mas pra nós conhecemos há uns 30 já. Para mim foi ontem, mas é porque sempre é um prazer trabalhar perto de você. E nós temos a nossa matriz, um telefone nosso 85 3241 1499, mas é fácil Adélia, de nos encontrar. Coloca em caracteres o número de telefone, né? Isso. Só para complementar, né, hoje em dia as pessoas normalmente entram em contato através do site www.masterfuture.com.br ou então pelo Instagram @masterfuturecorretora. Ótimo, excelente. Então, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você também, meu irmão. Deus lhe abençoe também.